Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Vamos fazer uma leitura inicialmente do verso 1 ao verso 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmãos, na primeira linha do que nós lemos deste texto, é dito que o Espírito, e aí você pode perceber que o Espírito está com letra maiúscula, significando ao Espírito Santo. E aqui ele revela a nós uma afirmação expressa. Nós podemos entender que quando o Espírito afirma expressamente, por que essas palavras foram assim colocadas? Porque houve uma preocupação da parte de Deus de que ficasse muito claro um perigo que a igreja corre, que todos nós cristãos corremos. Então ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente, ou seja, de modo muito claro, existe um perigo para todos nós. E esse perigo aí está relacionado a um tempo que nós temos vivenciado, principalmente esses dias que temos vivenciado. É dito assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, últimos tempos está se referindo a tempos que antecedem a volta do Senhor. E é dito que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Então, existiria no nosso mundo de maneira muito acentuada, em tempos que se aproximam da volta do Senhor, um espírito de apostasia, e levaria algumas pessoas a apostatarem da fé. O que é apostatar? Se você quiser entender de forma bem simples, essa palavra apostasia significa o abandono de um estado anterior. E que estado é esse? A própria palavra nos mostra, apostatar da fé. Seria como que alguns se afastariam da fé. E nos últimos dias, isto seria de maneira mais clara. Se nós pegarmos e cruzarmos esse período, últimos dias, com essa chave apostasia, com o livro de Apocalipse, onde você vai encontrar a palavra apostasia de maneira muito clara? Na igreja de Laodiceia. Estou rica e abastada, diz a igreja, e de nada preciso. E aí o que é dito lá? O Senhor, de maneira muito clara, exorta aquela igreja de Laodiceia, dizendo assim: você é pobre, você é cega, você está nua diante de mim, você não tem nada, você não tem realidade. E por fim, sabe o que o Senhor diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Em outras palavras, aquela igreja achava que ela tinha alguma realidade espiritual, mas ela estava andando por caminhos que evidenciavam que ela não tinha quase nada de realidade. Tanto é que o Senhor da igreja não estava no meio deles. Eles estavam distantes do Senhor da igreja, porque o Senhor da igreja estava do lado de fora da porta
batendo. Eu pergunto uma coisa para os irmãos: se nós fecharmos a porta ali, as pessoas que chegarem lá fora, nós podemos dizer que elas estão, digamos assim, em comunhão no nosso meio? Não, nós estamos reunidos aqui, e aquelas pessoas que estão lá fora não estão reunidas conosco. Então, quando a palavra diz, eis que estou à porta e bato, significa que o Senhor não era a figura central daquela igreja, mas ela se considerava rica. O que é essa palavra riqueza? Poderíamos dizer assim, essa igreja tinha o melhor louvor, essa igreja tinha o melhor local de reunião, tinha muito patrimônio, tinha muito serviço, muito próspera na obra de Deus. Estou rica, eu não preciso de nada, eu tenho todos os dons. Mas o que se evidenciava é que ela estava em um estado de apostasia de fé. Sabe que a palavra fé, ela tem um significado muito bonito, irmãos. Ela diz assim, a palavra fé, ela significa estar unido a. Então, quando você diz assim, eu tenho fé em Cristo Jesus, sabe o que você está confessando? Que você está unido a Ele. Então, pela via inversa, se eu digo que a apostasia é o abandono deste estado, significa que eu abandonei a comunhão do Senhor para percorrer caminhos que mais me agradam, que mais me satisfazem, assim como a igreja em Laodiceia. Eu não estou aqui discutindo, irmãos, a questão é salvo, não é salvo, porque eu particularmente creio que os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez que eu experimentei a salvação, eu não posso perder, o Espírito de Deus não pode ser arrancado de mim. Mas isso não significa que eu abandonar os caminhos do Senhor não trarão prejuízos que eu vou colher lá na frente. O que eu acredito ser a geena de fogo, né? a disciplina do reino. Então eu acredito sim que os cristãos experimentarão esse tipo de prejuízo espiritual por terem apostatado, abandonado o caminho. Então hoje o Espírito de Deus está falando para nós como é importante nós ouvirmos a palavra, nós termos uma vida com o Senhor, mas existe um cuidado, existe um perigo, que alguns, naqueles últimos dias, abandonariam esse caminho, né? O texto prossegue aí, e é interessante, irmãos, porque a causa deste abandono também está evidenciada no que nós estamos estudando. Olha aí para a sua Bíblia, no verso 1 ainda. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, deixar a saudável palavra de Deus para seguir espíritos enganadores e a doutrinas ou ensinos de demônio é uma causa que nos leva à apostasia da fé. Agora eu pergunto aos irmãos, os irmãos acham que esse ensino aqui dos espíritos enganadores, esses ensinos, essas doutrinas de demônios são coisas expressas, evidentes no meio do povo de Deus? Você acha que vai se levantar um homem no meio do povo de Deus para dizer assim, nós temos que adorar o diabo agora nós temos que seguir Satanás? Não é isso, irmãos. Seguir a espíritos, obedecer espíritos enganadores e seguir as doutrinas demoníacas é a palavra de Deus distorcida. Como é que a gente sabe disso? Pergunta aos irmãos, os irmãos vão saber responder. Em Gênesis, quando a serpente, que é Satanás, levou Eva e Adão a transgredirem a palavra de Deus, ele usou uma evidente palavra maligna? Não, ele apenas adicionou pequenas mentiras à verdade que Deus havia dito. Então ele distorceu a palavra de Deus. Irmãos, Satanás, para enganar o povo de Deus, quase sempre ele vai usar a palavra de Deus, mas de maneira distorcida.
Quando Satanás foi ter pessoalmente com Jesus para tentá-lo no deserto, o que ele usou? Olha, ordena que essas pedras se transformem em pães, né? Olha, se você se atirar daqui de cima, a palavra diz que Deus dará ordens a teu respeito, e os anjos vão aparar você. Então ele usou a própria palavra de Deus para tentar ludibriar, para tentar enganar, para tentar seduzir. Então não pensem que esses ensinos aqui são coisas explícitas. Não, elas estão de maneira muito, quase que imperceptível, implícitas ali, manipuladas. Se fala de Deus nesses lugares. E as pessoas estão apostatando da fé, ouvindo coisas acerca de Deus, mas de maneira distorcida. Então é por isso que nós temos hoje muitos cristãos se frustrando, se decepcionando, muitas vezes tirando a própria vida. Por quê? Porque eles foram alimentados pela seguinte promessa: Deus vai dar tudo o que você quiser, basta você crer. O que você quer? Você quer dinheiro? Então você vai dar o seu dízimo, a sua oferta, que Deus vai te honrar e vai te dar cada vez mais. Você quer felicidade no seu casamento? Então você vai fazer jejum, você vai ser fiel a Deus e Deus vai te dar felicidade no seu trabalho, no seu casamento e etc. Então essas promessas que envolvem o nome do Senhor, mas que não tem fundamento na palavra de Deus, porque vem distorcido, tem levado muitas pessoas a dizer o quê? Quer saber? Esse negócio de Deus, de igreja, eu estou cansado disso. Me prometeram um monte de coisa e eu nunca recebi. Deus não existe. Para que eu vou continuar seguindo esse Deus? Então esta mentalidade tem sido gerada nas pessoas. Mas não é culpa do Senhor, não é que o Espírito de Deus nos abandonou, mas é que nós, muitas vezes, temos optado pelas cobiças do nosso coração em seguirmos esses espíritos enganadores, a essas doutrinas malignas, que de Deus não tem nada, né? Vamos voltar aqui para a leitura. É interessante, só estou me recordando algo aqui das minhas anotações, que essa realidade era vivenciada já no Antigo Testamento. Quando é que o povo de Israel se desviava dos caminhos do Senhor? A palavra é clara. Quando ele seguia os Baalins, Baal, a doutrina, essas doutrinas malignas. E aí ele fazia o quê? Se desviava do caminho do Senhor. Então hoje nós, como igreja, o povo de Deus, também estamos sujeitos a esse perigo. Então aqui já fica algo muito claro para nós, irmãos. O que fica claro? Se nós não nos apoiarmos na palavra de Deus e na simplicidade dessa palavra, que tem como fundamento Cristo Jesus unicamente, se nós quisermos adicionar Cristo e mais alguma coisa, nós vamos estar correndo um sério perigo espiritual. Então busquemos o Senhor e o Senhor da palavra, por Ele mesmo. Não importa, irmãos, que preço nós vamos pagar. Deixa eu voltar lá para Laodiceia, aquela igreja que eu havia mencionado. Sabe o que o Senhor diz para ela? Porque ela é a igreja dele. Naquele estado caótico, ela achava que era espiritual, mas ela estava vazia, ela estava cheia de religião. Sabe o que o Senhor fala? Eu aconselho que compres de mim colírio para ungir os olhos, ou seja, para que você veja a realidade, né? Então o Senhor vai dando elementos para ela. Aconselho-te que compres de mim. Então quando o Senhor traz essa palavra, aconselho-te que compres de mim, significa que para ela sair daquele estado de mornidão, o Senhor diz a ela: você não é nem fria nem quente, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então para sair daquele estado de mornidão, de extrema religiosidade, de apostasia, sabe o que ela tinha que fazer? Pagar um preço. Não um preço para ser salva, ser justificada, mas esse preço era negar a si mesmo. Negar tudo que acha que sabe, tudo que acha que conhece, tudo que pensa acerca de si, para
seguir a Cristo. Então, para nos acharmos no caminho de salvação, nós temos que negar a nós mesmos, irmãos, todos os dias. Não confiarmos em nós mesmos, não confiarmos na carne. É o que o Senhor nos diz. Senão estaremos sujeitos a estes enganos. Então, agora, vamos para o verso 2. Olha aí o canal desses espíritos enganadores e esses ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Sabe o que significa aqui? Por isso o cuidado do Senhor no capítulo 3, com os presbíteros, com os diáconos, né? Homens experimentados, homens maduros espiritualmente, homens que têm um testemunho. Por quê? Porque os espíritos enganadores, as doutrinas malignas, elas se manifestam através de quem? Dessas pessoas. Então essas pessoas, esses homens que abandonaram a palavra para professarem e ensinarem coisas que nem eles mesmos estão apoiados, geram essa apostasia no meio da igreja. Ou seja, homens ensinando a palavra de Deus, mas nem mesmo eles creem na palavra, né? Por isso que aqui é dito pela hipocrisia dos que falam mentiras. E veja aí o outro elemento: e que tem cauterizada a própria consciência. Essa palavrinha cauterizado, você imagina a sua pele que foi queimada, se você já sofreu alguma queimadura e ficou aquela pele que fica lisa assim. Eu não sei explicar para os irmãos o termo médico, mas aquela pele queimada, ela se torna o quê? Insensível, né? Você belisca ali, você pode ver que ela é mais dormente, ela fica insensível, né? Essa parte que foi queimada. E aí que entra o que o Espírito quis dizer assim: esses homens se desviaram de tal forma da verdade que a mente deles, a consciência deles, antes da mente, a consciência se tornou cauterizada. Eles não têm mais sensibilidade ao falar do Espírito de Deus. E aí eles são um canal aberto para propagar o quê? Ensinos e doutrinas malignas. Então tem, por exemplo, hoje nós conseguimos ver isso, irmãos. É de dar pena mesmo, é de ser muito triste para nós acompanharmos isso. Grupos aí, né, que se dizem cristãos, com líderes que veem no assunto igreja apenas um negócio. Então os seus pastores são treinados aqui, manobras psicológicas. Como é que você faz para tocar a emoção das pessoas? Quais são as palavras certas que você tem que dizer? Como é que você entra no assunto dinheiro para cativar as pessoas? Então tem muitos treinamentos que os denominados pastores estão recebendo para isso, com essa finalidade: encher os lugares, mexer com as emoções das pessoas e lucrarem com isso. Essas pessoas então estão o quê? Com a sua mente cauterizada. Talvez em algum tempo na vida delas, elas tiveram uma experiência com o Senhor, mas por propagarem mentiras, por viver uma vida hipócrita, ou seja, você tem que fazer isso, mas eles não fazem, eles foram perdendo essa sensibilidade espiritual e estão aí ensinando as pessoas. Por isso a palavra nos adverte: cuidado. Nos últimos dias, nos dias que se aproximam a volta do Senhor, isso seria cada vez mais evidente. Aquelas 7 igrejas do Apocalipse, elas são uma representação da história da igreja, desde o tempo que o Senhor foi ascenso aos céus até a sua segunda vinda. Cada igreja ali representa um período histórico. E não há dúvidas, irmãos, que nós temos vivido período ali das últimas igrejas que são mencionadas, principalmente Laodiceia, esse estado de mornidão espiritual no meio do povo de Deus. É meio lá, meio cá,
meio pé na vida com o Senhor, meio pé no mundo, uma mistura, né? Que provoca amor. O que é algo morno? É quando você mistura o frio com o quente, não é? Então, isso é mistura. O povo de Deus misturado com o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja, para a vida da igreja. A gente não viu isso uma vez? Nós fizemos exposição do vídeo aqui. É funk no meio da igreja, é rave no meio da igreja, e assim vai caminhando, né? A moda do mundo no meio da igreja. É normal a menina usar short curtinho lá no mundo. Minha filha aqui em casa, mesmo nós somos cristãos, não vou proibir também, porque senão ela vai se sentir deslocada no meio das amiguinhas dela. Mornidão. Tem algo do Senhor, mas também tem algo do mundo ali misturado. É o tempo que nós temos vivido. E o que o Espírito diz aqui? Nos últimos dias, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, algumas pessoas vão se apostatar, vão preferir seguir espíritos enganadores, que vão soprar nos ouvidos delas aquilo que elas querem ouvir. É dinheiro que você quer? É prosperidade? É conforto? É felicidade mundana? Então, eles vão soprar isso. E elas vão entrar por este caminho. Né, irmãos? Eu quero abrir um texto com os irmãos de Apocalipse capítulo 2. Verso 2. O irmão leia para mim, por gentileza. 2:2 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, não são, e os achaste mentirosos. Jamerson, essa palavra é dirigida a qual igreja aí do Apocalipse? Fala pra gente. Éfeso, né? Então veja bem, o Jamerson leu um texto de uma palavra que é dirigida à igreja histórica mesmo de Éfeso. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu sei que você não pode suportar os homens maus, que você pusesse à prova aqueles que se dizem profetas, apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. O que esse texto tem a ver com o que nós estamos lendo aqui? 1 Timóteo é uma carta que é marcada por uma missão que Paulo dá a Timóteo. Sabe qual é essa missão? Quando eu estive na Macedônia, eu roguei a você, Timóteo, que você permanecesse em Éfeso. Então essa palavra de advertência, ora, nos últimos dias, né, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, muitos se apostatarão por seguir espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que são faladas por homens hipócritas, homens que têm a sua consciência cauterizada. Então o que está acontecendo em Apocalipse? A igreja em Éfeso, como que parece que ouviu essa advertência, e ela fez o quê? Colocou esses homens à prova, e os achou o quê? Mentirosos. Está vendo como que frutifica nós darmos ouvido à palavra de Deus? A esse registro. Conheça as tuas obras, conheça o teu labor. Eu sei que você não suporta homens maus. Que homens maus era esse? Aqueles que estavam do outro lado do continente? Não, irmãos. Aqueles que estavam no meio deles, querendo disseminar doutrinas malignas, e foram achados mentirosos, né? Então é algo que se concretizou na vida da igreja. Vamos voltar para 1 Timóteo, capítulo 4. E o que esses homens estavam ensinando? Agora de maneira muito prática aqui. Verso 3. Esses homens proibiam o casamento, né? Não é que está aí? Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou.
Irmãos, o que significa o casamento? Para a gente ver a gravidade disso aqui, como isso é maligno, como isso é infernal, primeiro a gente tem que entender o que é casamento. Segundo, o propósito de Deus, o casamento terreno foi uma maneira que o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos experimentar uma realidade muito superior. Porque desde da eternidade passada, se podemos dizer assim, porque eternidade não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Mas vamos estabelecer assim, tempo existe só para os homens. Desde a eternidade passada, desde o princípio, Deus guardou algo no seu coração em segredo. Qual era esse algo que ele tinha guardado? Unir Cristo com a igreja em suas bodas. Ou seja, ele sempre almejou no seu coração que o seu Filho amado Jesus, que habitava nele, tivesse uma noiva e uma esposa a qual ele pudesse se unir. Então o casamento, do ponto de vista do Senhor, é o casamento celestial, o único casamento, a única união, Cristo e a igreja. Se os irmãos quiserem ler sobre o assunto, eu vou indicar aqui o texto de Efésios capítulo 5. Lá vai falar sobre isso, né? Quando Deus criou Adão como uma figura de Cristo e o colocou lá no jardim, sabe o que Deus permitiu que ele fizesse? Que toda a criação passasse por ele, os animais, e ele colocasse o nome em cada um daqueles animais. Porque Adão era uma expressão da autoridade de Cristo. Só que depois que passaram toda aquela criação, Adão ficou, digamos assim, decepcionado. Por quê? Porque em toda a criação que Deus havia feito, ele não achou ninguém que fosse como ele. Então o que o Senhor falou? O Senhor diz assim: não é bom que o homem fique só. Mas quando Deus disse isso, irmãos, ele estava falando algo do seu próprio coração. Porque ele, sendo Deus, ele era o único como ele na criação. Os anjos são santos, são perfeitos, são belos, refletem a glória de Deus, são criaturas maravilhosas, mas não têm a mesma natureza que Deus. Então, em todo o universo, em toda a criação, o Senhor olha para essa criação, ele colocou nome em tudo, ele criou todas as coisas, mas ele não achou ninguém que fosse como ele. Então, quando ele fala sobre Adão, dizendo assim, não é bom que o homem fique só, era algo que ele estava falando dele mesmo. Aí ele diz assim, com respeito a Adão: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que é isso? Que palavra é essa? É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou fazer alguém que seja como ele é, que reflita ele, tanto enquanto a natureza, como exteriormente, fisicamente. Então a palavra diz que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e da costela de Adão, a palavra lá diz que Deus formou a mulher. Essa palavra não é a mais adequada segundo o original. O mais adequado ali seria edificou uma mulher. Então, da costela de Adão, Deus edificou uma mulher. Quando Adão acorda desse sono, ele olha para aquela mulher, o que ele fala? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando Adão fala sobre isso, ele usa primeiro a palavra osso, osso dos meus ossos, porque osso tem uma tipologia na Bíblia, que significa realidade interior. É como se Adão estivesse dizendo assim, ela é como eu sou interiormente. Mas ele não para por aí. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, exteriormente também, ela expressava a mesma natureza que ele. Então, o primeiro casal, Adão e Eva, eles são uma figura de Cristo e a igreja. Não caiu pesado sono também sobre o Senhor? Irmãos, ele deu a vida dele pela sua igreja. Então ele teve que descer ao Hades
né? Ele deu a sua vida. A palavra diz que ninguém toma a vida do Senhor, Ele é o autor da vida, mas Ele espontaneamente entregou, então Ele adormeceu. E quando Ele ressuscita, a palavra é muito clara, ela diz assim, que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos dando novidade de vida. Então também caiu pesado o sono sobre o Senhor. Mas não para por aí as semelhanças, porque lá em Gênesis é uma figura, uma tipologia do real que aconteceu em Cristo, do verdadeiro. Então a palavra diz que em Cristo, quando Ele estava naquela cruz, o seu lado foi aberto, o soldado romano pega uma lança e abre o lado do Senhor, não é verdade? Ou seja, a sua costela foi aberta. E a partir de onde que a mulher foi edificada para Adão? Da costela. Então a costela, o lado do Senhor foi aberto. E há um testemunho claro nos evangelhos, das pessoas que presenciaram, disseram que do Senhor, quando o lado dele foi aberto, não saiu só sangue, saiu sangue e água. Porque o sangue é para justificação, é para o perdão de pecados. O Senhor só poderia ter uma noiva que fosse por Ele justificada. Mas saiu água, e água fala o quê? De purificação. Então Ele está purificando esta noiva. Por isso que a palavra diz lá em Efésios capítulo 5, que o Senhor está dia a dia nos purificando pela lavagem de água, que é a palavra de Deus, para apresentar a si mesmo uma noiva gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem qualquer outra coisa que manche essa noiva. Então os irmãos percebem? Então esse é o casamento. O casamento terreno que começou ali, Adão e Eva, porque a palavra de Deus diz assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. O casamento terreno é isso. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. É uma expressão, é uma maneira de alguma forma nós tocarmos uma realidade superior, definitiva, eterna e santa, que é a união entre Cristo e a igreja. Eu poderia falar mais textos aqui que evidenciam isso. Assim, né, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, que é uma expressão de autoridade, né, e uma série de outros textos sobre isso. Mas eu penso que essa menção que eu fiz nos esclarece aqui o quão importante é o casamento para nós experimentarmos, de alguma forma, a realidade espiritual da união entre Cristo e a igreja. E aí, qual é a doutrina maligna? Agora vamos voltar para 1 Timóteo. Está dizendo aí, doutrina, né, espíritos enganadores, e ensino de demônios. O que esses demônios estão operando? Estão operando através daqueles homens que têm a sua mente cauterizada. E esses homens estão sendo então boca, instrumento, canal para que os demônios, essas doutrinas, ensinem o quê? A abstinência, a proibição de casar. Porque o casamento é algo caro ao Senhor, representa uma realidade tremenda do ponto de vista da economia de Deus. Então, o inferno ataca o casamento, né? Agora, esta proibição, nós podemos falar aqui de algumas proibições claras, advindas, por exemplo, da religião. Por exemplo, existem religiões que dizem para que você seja um ministro da palavra de Deus, que você seja alguém envolvido nas coisas concernentes ao reino de Deus, você não pode se casar, né? Os padres podem se casar? As freiras podem se casar? Que proíbem o casamento. É duro isso, né, irmãos? Mas são coisas que não têm, são proibições que não têm respaldo na palavra de Deus. Mas não só na religião católica, várias outras religiões impõem isso. Se você quer ser um servo mesmo, você tem que se abster do casamento. Então, está aí um exemplo da proibição do casamento. Agora, existem as proibições veladas, ou seja, não proíbem expressamente, mas há uma pressão
para que o casamento, como o Senhor estabeleceu, ele seja extinto, né? Então vamos falar de algumas delas. Por exemplo, atualmente a sociedade estimula, através das suas leis, que as pessoas que não querem ficar casadas não fiquem casadas. Então há um avanço, digamos assim, do ponto de vista legislativo, que demonstra isso. E eu queria falar para os irmãos terem uma ideia o que é essa pressão sobre o casamento. Nossa legislação brasileira, há alguns anos atrás, ela estabelecia assim, se você quisesse, vamos pegar assim, no ano de 1940, 50, era proibido você se divorciar, o casamento acabar. As leis não tinham amparo legal para se fazer isso, não aqui no Brasil. Isso foi um pouco mais para frente, os anos se passaram, passou-se a permitir a separação e o divórcio. Mas como que tinha que ser feito? Você se separava do seu cônjuge pela lei, só que você continuava casado com ele. Cada um ia morar para sua casa. E aí o que acontecia? Você tinha um ano para você pensar bem o que você estava fazendo. Só depois de um ano que você poderia se divorciar. E sabe como é agora, irmãos? Emenda constitucional, se não me engano, 66. Você casou hoje, se você quiser divorciar amanhã, pode divorciar. Você está vendo? Como que o estímulo é facilitar ao máximo que você não permaneça casado com uma pessoa. Os irmãos percebem que isso é um espírito, é uma manobra, é o que faz parte da plataforma maligna de o quê? Atacar essa instituição que o Senhor estabeleceu para representar um casamento celestial entre Cristo e a igreja. Então o inimigo quer realmente fazer isso aqui, ó, desestimular as pessoas ao casamento. Quando aqui a palavra diz proibirem o casamento, é desestimular, é mostrar que não é bom negócio, que a melhor coisa que você faz é não se casar, para impedir que nós possamos experimentar essa bênção. Eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos, a hora já está avançando, mas os irmãos vão encontrar textos bíblicos, Paulo dando testemunho sobre isso, que o melhor seria que não se casasse. Ele fala sobre isso, ele chega a falar, 1 Coríntios capítulo 7. Mas por que Paulo fala sobre isso? Porque o solteiro cuida especificamente das coisas do Senhor. O casado, ele também cuida das coisas do Senhor, mas ele tem uma responsabilidade, cuidar também da sua família. Então o irmão Paulo, cheio do Espírito, de amor pelo Senhor, ele mesmo dizia, eu não vejo a hora de partir e já está com o Senhor. O desejo dele era trazer o Senhor de volta. Dentro dessa estratégia, é melhor ter pessoas se dedicando somente às coisas do Senhor, né, do que ter mais uma responsabilidade que é se dedicar também à família. Mas isso não significa que ele proibiu o casamento. Pelo contrário, Paulo foi um dos homens mais usados pelo Espírito de Deus para falar sobre casamento, embora ele não fosse casado. Então, casamento é algo da parte do Senhor, o casamento segundo ele. Então nós já vimos aqui que uma forma velada de se atacar isto é estimulando as pessoas ou a não se casarem para viverem as suas vidas como quiserem, ou facilitando que os divórcios aconteçam aí à torta e à direita. São maneiras do mundo de pressionar o casamento. Outras maneiras também, irmãos, nós temos visto, é não estimular o casamento, mas a união das pessoas. Você precisa casar, vai lá, mora com a pessoa e pronto, entenderam? Então estimular também isso. E mais outra coisa ainda, estimular uniões que não são segundo o Senhor. Deixará o homem seu pai, sua mãe e se unirá à sua mulher. Então hoje você tem uma série de modalidades de casamento aí que não tem respaldo da palavra. Então vocês percebem como essa instituição ela é atacada? E é isso que nós estamos vendo aqui. Nos últimos dias, o que vai ser cada vez mais estimulado é o quê? A abstinência. Não fazer, não faça, não fique casado. Por quê? Porque isso de uma certa forma nos enfraquece. Se nós entendemos casamento como o mundo entende,
nós vamos ter problema, irmãos. A gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas só vou dar aqui uma palavra. O mundo entende casamento assim como uma troca. Então, por exemplo, se a minha mulher fizer as coisas para mim, aí eu tenho que fazer as coisas para ela. Entenderam? Se a minha mulher me amar, então eu tenho que amar ela. Se ela for fiel a mim, eu tenho que ser fiel a ela. Se caso contrário, se ela não está fazendo a parte dela, eu também não tenho que fazer a minha. Casamento é um contrato, um acordo de negócio. Para o mundo, o casamento é isto. Então, a falta de visão celestial, realidade espiritual sobre o casamento, leva a essas ideias que nós temos aí visto e quanto isso tem prejudicado, né? Porque o Satanás, ele quer cegar o entendimento das pessoas. Agora, a partir do momento que eu vejo, meu Deus, o meu casamento é uma expressão, é uma maneira de eu testemunhar sobre a união de Cristo e a igreja. Eu, como marido, represento a figura de Cristo, a minha esposa representa a figura da igreja. Olha que responsabilidade. E ao mesmo tempo, olha que bênção. Aí a gente passa a entender casamento de uma maneira diferente. A relação não é aqui, ó, do ponto de vista aí horizontal. Eu olhando para minha mulher, cobrando posturas dela, ela olhando para mim, cobrando posturas da minha parte. O casamento, adequadamente visto, revelado, ele tem uma posição vertical. Ou seja, eu olhando para Cristo, sendo encabeçado e governado por Cristo, me relacionando com minha mulher a partir daí. A minha mulher olhando para Cristo, sendo encabeçada por Cristo, se relacionando comigo a partir desta visão. Ou seja, o Senhor se torna o centro do casamento e não os cônjuges. Quando os cônjuges tornam o centro do casamento, aí nós temos problema. Briga, guerra, raiva e tudo mais que a gente vê por aí. Então, esse é um elemento. O outro elemento, para a gente caminhar para o final agora, está no verso 3 também. Esses espíritos enganadores, esses ensinos de demônios, eles falam o quê? Eles ensinam e eles exigem a abstinência de alimentos que Deus criou. O tema alimentos, os irmãos podem, se quiserem estudar em casa, está lá em Romanos capítulo 14. Se você faz uma leitura sobre Romanos capítulo 14, você vai ver qual é o pano de fundo lá. Sabe qual que é? O amor, o cuidado. E existe mais uma outra palavra aqui, o julgamento. Então lá em Romanos 14, que vai falar sobre essa questão da abstinência de alimento, é dito assim: se seu irmão se escandalizar com o que você come, é melhor que você não coma, para você não prejudicar ele, a experiência dele com o Senhor, né? Então, você está vendo o cuidado, o amor em razão disso? Eu vou explicar para os irmãos o porquê isso foi escrito lá na carta em Romanos. Antigamente, nós sabíamos que as sociedades do tempo em que a palavra foi escrita, ela era, em grande parte, politeísta, vários deuses. Então você chegava nas cidades, existiam templos à deusa Diana, templo à deusa Atena, ao deus Poseidon, ao deus não sei o que, não sei o que. Então as cidades tinham esses templos. E uma das ofertas que eram consagradas a esses deuses eram justamente o que? Alimentos. Então as pessoas ofereciam alimentos lá no templo, nesses templos, para as pessoas, como oferenda, né? Essas pessoas ofereciam para os deuses. Mas esse alimento não ficava lá apodrecendo. Aquilo era objeto de um culto, de uma oferta, e posteriormente esse alimento era vendido no mercado, para as pessoas comprarem e comer, certo? Então qual que era o problema aqui, dentro do contexto de Romanos 14? As pessoas poderiam se escandalizar se eu, sendo um cristão, estou lá no mercado comprando aquela comida que no dia anterior foi uma oferenda para um deus, lá para a deusa Diana. Paulo fala o seguinte: irmãos, alimento, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Tudo aquilo que a gente recebe com ações de graças é aceitável diante de Deus. Então, você não tem por que estar julgando o teu irmão, o que ele come, o que ele não come. Mas ele diz: agora, se você comer algo que vai escandalizar o seu irmão, e aí vamos colocar o contexto lá
de Romanos. Paulo comendo uma fruta que aquele irmão estava começando a caminhada agora, sabia que aquilo tinha sido oferecido no dia anterior a um deus, a um daqueles deuses. Isso não poderia enfraquecer a fé do irmão? Para Paulo não era nada, ele deu graças, era alimento, ele ia comer. Mas para aquele irmão poderia enfraquecê-lo. Então a ideia é essa: se eu vou adotar uma postura que vai enfraquecer a fé do meu irmão, qual é o meu cuidado? Para mim pode não ser nada, eu estou convicto no Senhor que aquilo não ofende o Senhor, mas por cuidado com ele, eu vou cuidar dele, então eu não vou fazer. Sabe aquela ideia? Deus não, se Deus não me condena, eu não estou nem aí porque as pessoas pensam. Isso na vida da igreja não existe. Mesmo que o Senhor não condene, temos que ter cuidado com o que falamos, com a nossa postura, com as nossas brincadeiras, com a nossa, e assim por diante. Isso é cuidado. Irmão, você está falando isso, mas a questão era abstinência de alimentos. O pano de fundo então de Romanos 14, amor e cuidado, não servir de tropeço. Mas tem mais um, não julgar. E eu posso colocar mais outro ainda, você tentar ser justificado por essas coisas. Então todas as vezes que você coloca esses elementos, julgar as pessoas, fazer isso ou aquilo para ser justificado diante de Deus, aceitável diante de Deus, sabe o que você vai ocasionar no meio do povo de Deus? Divisão, dissensão. Vou dar um exemplo, batismo. Lá atrás começaram a pensar assim, não, batismo tem que ser submersão, você tem que enfiar a pessoa dentro do rio, toda, isso é o batismo certo. O outro falava, não, batismo basta você jogar uma água na cabeça da pessoa, tá batizada. E aí sabe o que aconteceu? Quando você acha que isso é o centro e não Cristo, por um lado foi os que, vamos separar então, nós não podemos andar junto. Porque nós queremos de um jeito, você crê do outro. E aí parou por aqui na questão do batismo? Não. E aí você tem as milhares e milhares de denominações cristãs diferentes. Um acha que batiza assim, o outro acha que batiza lá. Um acha que tem que guardar o sábado, o outro acha que é o domingo. O outro, você está entendendo? E assim foi causando o quê? Dissensão. Então, quando lá em 1 Timóteo fala aqueles que ensinam coisas provenientes do maligno, e uma dessas coisas é abster de alimentos, significa, você tem que fazer isso para ser aceito de Deus, diante de Deus, tem que se abster de alimentos. Você sabe o que está acontecendo, irmãos? Vai fraturar, vai dividir o povo de Deus. Por isso que é maligno, por isso que é doutrinas malignas, porque tem um único objetivo, essas coisas, causar divisão no meio do povo de Deus. E essas coisas não poderiam nos dividir. Nós somos, como participamos da mesa do Senhor aqui domingo, aquela bênção, embora muitos, somos um só em Cristo Jesus. Mas hoje tem placa de tudo. E as pessoas se apegam à placa, dizendo, salvo é quem está aqui com a gente. Quem crê que o batismo é submersão nas águas, esses são salvos. Quem não crê assim? Salvo é quem crê que não pode cortar o cabelo, que se cortar o cabelo não é salvo. Então é aqui que você vai encontrar a salvação. E cada um busca o quê? O monopólio da salvação. Quem é o Salvador? Pergunto para os irmãos. A palavra diz assim, não há nenhum outro nome no qual importa que sejamos salvos. E esse nome não é Mensagem da Cruz, esse nome não é batista, não é presbiteriana, não é congregação cristã. O nome é Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Então vou parar por aqui, irmãos. Nós conseguimos andar aí 3 versículos e entendermos o perigo da apostasia dos últimos tempos e sermos advertidos pelo Senhor sobre isso. Que o Senhor nos ajude. Amém?